A paz do Senhor, queridos. Quem tem o prazer de falar com você é seu amigo, aqui o Bispo Tiago Amorim. E eu venho aqui nessa aula, esse ensinamento, trazer aqui um ensinamento poderoso para você. Muito se fala sobre o primeiro amor, muito se fala sobre voltar ao primeiro amor. E nós encontramos aqui essa palavra aqui no Novo Testamento. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse estudo, tá bom? Então, sem perca de tempo, pegue aí na sua mão a sua Bíblia, você que tem ela comigo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, isso, o livro da revelação de Jesus Cristo. Apocalipse fica depois de Judas, o último livro da Bíblia, tá? Nós vamos falar aí sobre a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação. Eu quero que você abra aí no capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Isso, encontra aí. Pega sua caneta, pega seu caderno, que eu tenho certeza que após esse ensinamento, após essa aula, você aí vai ter um up, né, na sua vida com Deus. Está escrito assim, de repente a minha tradução possa ser um pouquinho diferente da sua, mas vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz essas coisas. Olha só. Eu conheço o teu labor, as tuas obras e a tua paciência. Sei que não podes suportar os maus e que tens provado o que dizem ser apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Sofreste por amor do meu nome. Olha só que interessante, o versículo 3, preste atenção. Sofreste por amor do meu nome e tens tido paciência e não desfaleceste, ou em outra versão, não desanimaste. E olha só, ao versículo 4, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muito bem, vamos lá. Eu coloquei o quadro aqui, porque no quadro eu quero escrever aí algumas coisas para você. Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro amor. Muito se fala, né? Muito se fala, deixa eu abrir um pouco a imagem aqui. Muito se fala que nós temos que voltar ao primeiro amor. Muito se fala sobre isso. Então vamos lá, escreve aí no seu caderno, primeiro amor. Voltar, né? Voltar. Voltar ao primeiro amor. Observe que aqui no versículo 5, aonde que ele menciona isso. No versículo 4, melhor dizendo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tá dando aí para você ver na imagem? Tá, né? Apocalipse 2, vou colocar aqui de azul para ficar melhor para aparecer para vocês aí. Acho que o preto não está aparecendo muito. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O Senhor fala assim: tenho contra ti. Ou seja, observe que no versículo de número 1, de número 2, de número 3,
o Senhor Jesus, ele vai falando com o anjo, né? Com o anjo da igreja, com o pastor da igreja, com o responsável da igreja, com o líder daquela igreja. Ele vai dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, sei que tem paciência, sei que você não tem desanimado, sei que você tem enfrentado aí falsos apóstolos que vêm, mas vocês têm visto que eles são mentirosos. O Senhor começa a falar várias coisas, mas quando parece que está tudo bem, e ainda mais aqui no versículo, olha só para você ver, no versículo de número 3 ele fala, sofreste por amor, olha só, eu sei que vocês sofrem por amor ao meu nome, eu sei de tudo isso, mas eu tenho uma coisa contra ti, que está aqui no versículo 4. Eu tenho uma coisa contra ti. O quê? Que deixaste, olha só, deixaste, deixaste, deixaste. O quê? O que você deixou? O primeiro amor. Primeiro amor. Então, vou até colocar aqui um parênteses. Primeiro amor. Então, observe comigo. Você viu que no versículo 3, ele fala, vocês sofreram por amor ao meu nome. Olha que interessante. E no 4 ele fala, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Eu quero que você preste muita atenção. Eu estou aqui construindo uma base, colocando aqui um fundamento, para depois a gente começar aqui a destrinchar esse texto, para você entender. Então observe, a partir do momento que o Senhor Deus, o Senhor Jesus fala que vocês deixaste o primeiro amor, quer dizer que o primeiro amor existe. Existe o amor primeiro. Existe o primeiro amor. E sobre isso que o Senhor Jesus se queixou com essa igreja, com a igreja de Éfeso. O Senhor queixou ali com o pastor de Éfeso. E olha para você ver, essa igreja ela tinha muitos atributos, não era pouco. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha os atributos, vou colocar só os atributos que essa igreja tinha. Então, estou construindo aqui um pano de fundo para você entender, tá? Vai, ó. Eu conheço o quê? Aqui na minha versão tá labor. Labor de trabalho é a mesma coisa. Vou colocar aqui labor. Ó. Eu conheço o teu labor. Então a igreja tinha labor. Eu conheço que tinha obras. Obras. Era uma igreja ativa, né? Tinha obras. Tinha o quê? Paciência. Tinha paciência. Olha só quanto adjetivo. Paciência. A igreja tinha paciência. O que mais? Deixa eu ver se está aparecendo a imagem aí para vocês. Está, né? Está dando para ver? Deixa eu jogar um pouquinho para cá. Isso. A igreja tinha paciência. Preste atenção. Ó. Tinha paciência. Sei que pode suportar os maus que tem provado. E que tens provado que dizem ser apóstolos e não são. E descobristes mentirosos. Ou seja, vocês têm aí, né, descoberto falsos. Descoberto falsos apóstolos, ou seja, é uma igreja que tem discernimento, falsos, ou seja, tem discernimento, não repara a letra não, só para você aí memorizar. Então é uma igreja que sabe descobrir, né, os mentirosos, os enganadores. Então olha para você ver, é uma igreja que trabalha, uma igreja que tem obra, uma igreja que tem paciência, uma igreja que tem discernimento, e olha para você ver o versículo de número 3. E é uma igreja que sofre por amor. Ora, sofre por amor. Por amor
Ao quê? Do meu nome. Do meu nome. O que mais? Aí depois fala de novo da paciência, que já falou aqui em cima. E depois fala, não desfaleceste, ou seja, mais um atributo. Qual? Não desfalece. Desfalece. Ou desanima, a mesma coisa, tá? Então, vamos lá? Então, veja bem. O Senhor fala dessa igreja, a igreja de Éfeso. E a Bíblia diz que o recado vem para a igreja ao anjo. Perceba que, primeiro, Deus fala com o anjo. Aí alguém pode dizer, ô bispo, mas isso aqui que o Senhor estava falando era contra o anjo da igreja. Era simplesmente para o anjo, mas tal o anjo, tal o reflexo da igreja. Perceba que aqui, só para concluir essa ideia, para você não ficar pensando, depois o Senhor fala aqui, ó, no versículo de número 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a palavra foi para o anjo. A exortação foi para o anjo. Vou colocar aqui anjo. No capítulo 1 fala anjo, né? No versículo anjo. Anjo. Pastor. Dirigente. Líder. Sacerdote. Como você queira. Sacerdote. Tanto faz. Né? Tanto você faz. Mas aquele que estava ali na responsabilidade. Então a repreensão, ela veio para esses, para o anjo, para o responsável. Só que essa caiu no anjo, caiu no responsável, mas era para toda a igreja, porque depois no versículo 7 fala, aquele que tem o quê? Ouvido, ouça. Vou apagar aqui, vou deixar só as obras que eu quero falar dela. Aquele que tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Não está falando aquele que tem Espírito, ouça o que o Espírito diz somente aos anjos. Não. Então, isso aqui é só para deixar claro para você não ficar com dúvida. Então, perceba que essa igreja era uma igreja que tinha labor, trabalho, era uma igreja que tinha obra, era uma igreja paciente, era um povo que sofria por amor do nome do Senhor, e era um povo que não desanimava. Se você olhar assim, poxa, tá perfeito. O que esse povo, o que mais eles precisam ter? Tá perfeito isso aqui. Ó, tem paciência, tem trabalho, tem obra, sofre por amor, não desanima. Só que aí, quando eles achavam que estava tudo bom, que estava tudo certo, no versículo 4, o Senhor, mas contra ti. Tenho contra ti. Tenho. Tem uma coisa que eu tenho contra você. Existe uma coisa que eu tenho contra você. Existe uma coisa que eu não estou gostando. Existe uma coisa que vocês não têm. Existe uma coisa que vocês perderam. E quem sabe, mas o que, Senhor? Vocês deixou o primeiro amor. Então, na minha versão está aqui, deixou, ou seja, não foi algo, foi você. A culpa é sua. A culpa é totalmente sua. Foi você que deixou o primeiro amor. Aí no versículo 5 ele diz assim, mas lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Olha só, que coisa extraordinária. Arrependa-te. Aí o Senhor fala no versículo 5, arrependa-te. Calma, que nós só estamos construindo um pano de fundo, calma. Não sai daí. Fica aí para você entender, Deus vai falar com você. Olha só, no versículo 5,
Melhor dizendo, ele fala, lembra-te, 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 lembra-te. Da onde o quê? Foi a queda. Onde caiu. Ou seja, onde caiu. Porque essa queda sua, esse cair seu, aonde você caiu, foi o que fez você deixar o primeiro amor. Então vamos hoje, já tá começando a fazer sentido, né? Então para você ter deixado o primeiro amor, vou colocar aqui primeiro amor, só para você entender. Para você ter deixado o primeiro amor, foi resultado do quê? De uma queda. Onde você caiu? Lembra? Onde você caiu? Lembra o que foi que você fez? Aonde é que você errou? Lembra aonde você caiu? Porque essa queda sua, fez você deixar o primeiro amor. Mas mesmo eles tendo trabalho, mesmo eles tendo obras, mesmo eles tendo paciência, só que perceba, olha só para você ver. Estou construindo aqui para você entender. No versículo 7, no versículo 5, ele fala, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, essas obras que eles estavam fazendo aqui, não eram obras realizadas com a intensidade do primeiro amor. Então, essas obras, aqui ele fala no versículo 5 sobre obras, mas eu acredito que engloba tudo isso aqui, ó. Porque você caiu, você deixou o primeiro amor. Então você teve uma queda espiritual, e nessa queda espiritual que você teve, você deixou de lado o primeiro amor. Então você trabalha, sim, mas não com a intensidade do primeiro amor. Você faz as obras, sim, mas não com a intensidade do primeiro amor. Você tem paciência, sim, mas não com a intensidade do primeiro amor. Olha só, você sofre por amor ao meu nome. Olha só, não tem amor aqui? Não tem a palavra amor aí? Não é um paradoxo? Não é estranho? Sim, você sofre por amor ao meu nome, mas não com a intensidade do primeiro amor. Você não desanima. Você está até mantendo aí uma constância, mas não com a intensidade do primeiro amor. Bispo, você falou tudo isso aí, minha cabeça até agora não consegui entender, não consegui assimilar. É simples, agora vai ficar fácil para você. Era isso mesmo que eu queria que acontecesse com a sua cabeça, eu queria que desse esse nó. Mas agora você vai entender claramente. Preste muita atenção agora. Preste muita atenção agora, que eu tenho certeza que agora vai ficar muito claro. Muito claro, muito claro, muito claro, muito claro mesmo. Tá? Muito claro. Aleluia. Vamos lá. Preste atenção. Se o Senhor Jesus fala do primeiro amor, olha só. A partir do momento que ele fala do primeiro, quer dizer que existe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente. Porque se ele falasse assim, ó, tenho contra ti que vocês deixou o amor, o único amor. Não, ele fala o quê? Primeiro amor. Por que ele está falando primeiro amor? Não é que para ele, preste muita atenção, para ele só existe um amor. Para Deus só existe um amor.
Mas o problema é para nós. Nós que arrumamos outros amores. Nós que decidimos colocar em nossa vida novos amores. E esses novos amores que nós vamos colocando na nossa vida, esses novos amores que nós vamos classificando na nossa vida, faz com que esse primeiro amor, que tem que ser de Deus, esse primeiro amor, que tem que ser do Senhor, comece a ficar em terceiro, em quarto e quinto. No lugar do primeiro vem outro. No lugar do primeiro vem outro amor. E assim que acontece, o primeiro amor vai ficando para trás. Vou explicar melhor para você entender. O Senhor Jesus, tenho contra ti que vocês deixaste o primeiro amor. Se você deixou o primeiro amor, quer dizer que você substituiu o primeiro amor por outra coisa. Você substituiu o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? Aí ele vai falar. O que é esse primeiro amor? O que é? No versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Aí ele fala, primeiras obras. Pois senão, rapidamente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, exceto se arrepender. Então, o cristão, a igreja, o obreiro, o membro, que está servindo ao Senhor, mas ele não está fazendo as obras com o primeiro amor. Você lembra? Muitas pessoas classificam aqui o primeiro amor. O que é o primeiro amor, bispo? É quando a pessoa se converte. Realmente, é quando a pessoa se converte. Agora eu quero perguntar para você, você que é novo convertido, você que já batizou, você que está há anos na igreja, você lembra? Preste atenção, ó. Eu vou te explicar o que é primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você aceitou Jesus? Assim que você recebeu aquela mensagem, a mensagem da cruz, ela entrou no seu coração, fez sentido para você, foi uma explosão de amor, de sentimento. Aí o que acontece? Na hora que você encontrou ali esse amor, Jesus começou a ser primeiro na tua vida. Aí olha para você ver como você se comportava. Você o quê? Acordava, a primeira coisa que você falava era com Deus, era oração. Você passava o dia todo pensando em Deus, louvando em Deus. Você não via a hora de chegar o horário do culto. A igreja nem abria ainda, você já estava esperando para começar o culto. Você ia dormir, a primeira coisa que você fazia antes de dormir era orar, lembrar de Deus. Você fez de tudo, você foi lá, comprou uma Bíblia, mesmo sem entender, você ficava ali virando páginas e páginas e páginas, lendo. A igreja podia marcar uma oração, você estava. A igreja podia fazer uma imersão de 3, 4 cultos, você estava. Podia marcar um evangelismo, você estava. Podia fazer várias coisas, você era o primeiro, você sempre estava. Na hora da oferta, você era o primeiro. Para promover qualquer ajuda, você era o primeiro. Vamos limpar a igreja? Eu quero. Você não negava nada. Por quê? Porque você estava vivendo o primeiro amor. E esse primeiro amor que você estava vivendo, ou seja, você colocou Cristo tão em primeiro na tua vida, Cristo era tão primeiro na tua vida, que você não enxergava outra coisa, a não ser Deus, a não ser o reino de Deus, a não ser a obra de Deus. Você perder culto para você, preste atenção, a perca de um culto para você era um tédio. Por quê? Porque você queria estar no culto. Você queria adorar. Não tinha culto. Preste muita atenção. A fase do primeiro amor, olha só, a fase do primeiro amor não tem culto ruim. A fase do primeiro amor não tem culto ruim.
culto ruim. Não tem culto ruim. A fase do primeiro amor, todo culto você sente a presença de Deus. Você sente a presença de Deus. E outra coisa, hein? Quando você está no primeiro amor, você não vê o que? Vou até colocar em vermelho isso aqui. Não vê defeito. Não vê defeito. Por que você não vê defeito? Não é que o defeito não exista. O defeito exista, porque a igreja é formada de pessoas. Desde quem é o cabeça, humanamente falando, liderança, até o membro, existe defeito. Mas a questão, por que você não vê defeito? Porque o seu olhar está somente em Jesus. Você vem para o culto, você quer ver Jesus. Você vem para o culto, você quer Deus. Você vem para o culto, você quer que Deus fale com você. Você quer sentir o arrepio, você quer sentir seu corpo esquentar, você quer sentir o Espírito Santo. Então você não tem tempo para olhar defeito. Não tem culto ruim para você. Por quê, bispo? Por que não tem culto ruim para mim? Sabe por quê? Porque o culto ele é feito por você. Você faz o culto. E como você está com o primeiro amor, você quer de Deus, quer conhecer Deus, quer desbravar em Deus, quer ter contato com Deus. Então, como é você que faz o culto, então para você não tem culto ruim. Não tem pregador ruim, não tem palavra ruim. Abriu a Bíblia, falou alguma coisa, para você já é suficiente. Porque você está no primeiro amor. Você sente a presença de Deus. Por quê? Por que quando você está no primeiro amor, olha isso aqui que eu vou te ensinar. Deixa eu apagar de novo. Por que nós, quando todo culto a gente sente a presença de Deus. Todo culto você sente Deus no primeiro amor. Sabe por quê? Porque quando você acordou, você lembrou de Deus, você orou, você fez devocional. Na hora do seu almoço, você lembrou de Deus. Você, antes de almoçar, você orou. Você desejou o dia todo. Você desejou. Essa palavra é muito forte. Você desejou o dia todo. Se aquele era um dia de culto para você, você desejou o dia todo. Você desejou. Você não via a hora de estar na presença de Deus. Você não via a hora de se reunir na casa de Deus. Você não via a hora de estar na presença de Deus. Então você, o dia todo, você ficou ali, se enchendo de Deus, estimulando a sua fé, estimulando o seu ânimo, porque você está no primeiro amor. E quando você chegava no culto, com todo respeito, uma força de expressão que eu vou usar aqui, se alguém desse um espirro no altar, você já falava em língua estranha, você já pulava, você já dava glória a Deus. Podia cantar quem for, desde o afinado ao desafinado, você sentia Deus. Por quê? Porque você já veio preparado para o culto. E eu estou dando aqui para você características que denotam o primeiro amor. Eu estou falando aqui de atitude, de gestos. Agora vamos falar de obras, que ele fala aqui, volta às primeiras obras. Por quê? Você voltar às primeiras obras, no versículo 5 ele fala, volte, né? Primeiro ele manda se arrepender, ele manda lembrar e manda se arrepender. E depois ele fala, volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras. E perceba que o voltar às primeiras obras, quando você volta às primeiras obras, você está voltando ao primeiro amor, é automático. O voltar às primeiras obras é automaticamente o quê? O voltar ao primeiro amor. Porque quando você faz, porque ele fala primeiras obras, agora vamos lá.
Quais eram as suas primeiras obras? Quais foram as suas primeiras obras? Ou seja, essas obras, vocês lembram? Labor, trabalho, paciência, essas obras que vocês estão fazendo aqui, tudo bem, ok, eu estou vendo, vocês estão fazendo obras. Mas eu quero que vocês façam essa obra como vocês faziam primeiramente. Ou seja, olha aqui o versículo. Olha só. Pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Ou volte às primeiras obras. Ou façam, preste muita atenção no sentido do texto. Façam como vocês faziam primeiro. Façam como vocês faziam no começo. Façam como era no começo. Façam como era no primeiro. Por isso, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas não entendem. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui, não vou falar sobre... Depois eu vou fazer um estudo aqui sobre dízimo, oferta, primícia. Mas eu quero falar, deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se batizou, você se entregou para Ele, bota uma coisa na sua cabeça. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus não aceita nada segundo. Deus não aceita nada segundo, terceiro. Deus, ele só aceita o primeiro. Deus só aceita o primeiro e o melhor. E aqui é onde eu queria chegar nessa aula. Aqui é onde eu queria chegar. Deus, ele não aceita o segundo, o terceiro e o quarto. Por mais que aos teus olhos, nossa, o segundo é bom, Deus. O terceiro é ótimo, Deus. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus, ele, a partir do momento que você serve a ele, um princípio de Deus, marca isso aí na tua vida, marca isso aí no seu caderno. Um princípio de Deus, qual que é? Ele quer ser primeiro em tudo. Em tudo. Não existe. Deus, preste atenção. Deus, vamos fazer aqui, só para você entender, fazer aqui de um sentido figurado para você entender. Vou fazer aqui desse lado aqui, ó. Vou fazer aqui um pódio. Tá aqui o pódio do terceiro. Tá aqui o pódio do primeiro, né? E tá aqui o pódio do segundo. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui o pódio do segundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Acho que tá dando para ver aí, né? Tá. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o pódio do terceiro lugar. O pódio. Pódio. Vou colocar aqui, pódio. Ou pódio, isso. Lugar onde recebe honra. O que é pódio? Lugar onde se recebe o quê? Prêmio. Pódio é lugar onde recebe honra. Pódio é lugar onde recebe honra. Então o cara faz a corrida. Você vê quando tem as Olimpíadas. Então, chegou primeiro, vai subir no pódio. Chegou segundo, vai subir no pódio. Chegou terceiro, vai subir no pódio. Mas detalhe, a altura do pódio. A altura do pódio do primeiro, você pode ver que o primeiro está acima de todos. O segundo está aqui, ó, não está acima do primeiro. Eu estou falando para você o óbvio, mas é para sua mente entender. Para você pegar aqui a revelação. O segundo está acima do terceiro. E o terceiro está aqui. Então, existe 3 posições. Existe um pódio e 3 posições. Eu vou falar agora para você, bota na tua cabeça isso. Deus não aceita o segundo lugar da tua vida. Deus não aceita. Não, mas Deus está no meu pódio, pastor. Deus está no meu coração. Mas também no meu coração tem o dinheiro. Também no meu coração tem meus prazeres. Não, Deus não aceita. Deus não aceita. Ponha isso na tua cabeça. Deus não aceita. Deus não aceita. Ou ele é primeiro no pódio do teu coração, ou ele é primeiro, ou ele não aceita, ou ele não está. Ou ele não está. Você está entendendo? Por quê? Por que Deus não aceita? Olha só.
o que Deus ele fala para a igreja aqui. Lembra da onde você caiu. Lembra o que você fez, o que aconteceu que você me deixou para segundo lugar. Qual foi o erro? O que fez você se esfriar? O que fez você? A caminhada na fé. Você foi o quê? A sua caminhada na fé, você foi sintetizando Deus como uma pessoa normal. Você foi sintetizando Deus como um Deus que aceita tudo, que tolera tudo. Ou seja, em o lugar onde muitas pessoas caíram, tá? Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui é um pensamento meu, tá bom? É um pensamento meu. O lugar onde muitas pessoas caíram, quando ele fala que lembra-te da onde você caiu, lembra-te da onde você caiu. Um pensamento meu, não é uma verdade absoluta. Sabe onde que muitas pessoas caíram? Na falta de temor. E o que é falta de temor? Como assim, bispo? É quando as pessoas, preste muita atenção, é quando as pessoas querem humanizar Deus. Humanizar Deus. Deus, ele usa de atributo, preste muita atenção. Deus, ele tem os atributos dele, da divindade. Mas ele usa linguagem humana. Ele usa de linguagem humana para se mostrar, para se revelar para o homem. Preste muita atenção nisso aqui. Deus, ele tem os seus atributos da divindade, que só ele tem. Mas ele usa de figuras, de adjetivos, de palavras humanas, para poder se comunicar com quem? Com seus filhos, com a sua criação. Mas isso não significa, preste atenção, isso não significa que você tem o direito de humanizar Deus. Ah, não, porque você aceita, Deus aceita. Ah, não, Deus é bonzinho. Ah, não, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. A Bíblia fala que de Deus ninguém se escarnece. A Bíblia fala que é sim, sim, não, não. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia fala várias coisas acerca de Deus. E nós queremos humanizar. E a partir do momento que a igreja começa a humanizar Deus, começa a querer achar que Deus é igual a nós, é igual a homens, é onde que a pessoa perde o temor, perde o respeito. E aonde você faz para Deus de qualquer jeito. Quem perdeu o temor? Quem que quis humanizar Deus? Quem perdeu o temor? Caim. Abel levou ali a sua melhor oferta. Caim chega nos cabo de dias, nos últimos dias. Nos últimos dias, já tinha passado os dias, ele leva a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus atentou, olhou, não atentou para Caim e também não atentou para a sua oferta. Que Deus atentou para Abel e atentou para a sua oferta. Por quê? Porque Caim não colocou Deus em primeiro. Caim não colocou Deus em primeiro. Caim não estava vivendo o primeiro amor. Caim não estava fazendo as primeiras obras. Então Deus não se atentou para ele. Deus não recebeu. Entenda bem, irmãos, isso aqui é inegociável. É inegociável. Olha o que ele fala na continuação do versículo 5. Arrependa-te, pratica as primeiras obras, porque senão rapidamente virei a ti e te removerei do seu lugar. O teu candeeiro, e exceto se arrepender. Então o que está falando aqui? Eu vou remover o seu candeeiro. Vou remover você do seu lugar. Vou remover. Por quê? Você precisa se arrepender do jeito que está aqui. Tem labor, tem trabalho, tem paciência. Não, isso aqui para mim está fora. Porque nada disso aqui está feito como o primeiro amor. Você pode muito bem falar, eu sirvo a Deus. Eu amo a Deus. Mas você prioriza tantas coisas antes de Deus. Você prioriza o dinheiro.
Você prioriza o seu lazer, você prioriza a sua vida, você prioriza o seu bem-estar, mas você ama Deus também. Não, mas eu amo Deus, bispo. Eu amo Deus. Mas você prioriza tantas coisas. Para depois você amar a Deus. Eu quero falar bem claro para você. Deus não aceita. Primeiro é Deus. Acordei, a primeira coisa que eu falo é falar com Deus. A primeira coisa que, se eu for ler alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que ler é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu tenho que estar é conectado com Deus. Olha como está a igreja. Olha como estão os obreiros. Estou falando no âmbito geral. O primeiro amor está longe. O primeiro amor está longe. Por quê? Porque estão colocando outros amores, não estão fazendo como faziam no começo. No começo era tudo bem, era tudo gostoso, era maravilha, tinha disposição, tinha ânimo, tinha tudo. Agora faz arrastando. Tem pessoas que ela vir num culto, para ela é um sacrifício. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Ficar hoje 2 horas num culto para mim é muito cansativo. Me dá sono. Eu prefiro ir embora para minha casa descansar. Você não está vivendo o primeiro amor. Porque quando você estava no primeiro amor, você vinha, se você tinha carona, você vinha para a igreja. Se você não tinha carona, você vinha de a pé, você vinha de ônibus, você vinha andando, você vinha de charrete, você ia a cavalo, você ia de chinela havaiana. Mas você ia, por quê? Primeiro amor. A mesma coisa de você pegar a paixão de um casal. Quando eles estão apaixonados, tudo é bom, tudo é maravilha, tudo é bom. Quando a paixão passa, a paixão passou, aí agora vê defeito, vê erro, vê problema, tem briga, tem discussão. Não aguento seu chulé, não aguento isso, não aguento aquilo, seu bafo, seu não sei o que, isso e aquilo outro. Por quê? Mas quando está na paixão, é diferente. Então, vamos colocar como se fosse esse primeiro amor. Quero colocar um parênteses aqui, fosse a paixão. Deus não quer que essa paixão, que esse primeiro amor saia da nossa vida. Sabe por quê? Por isso que ele falou, uma coisa eu tenho contra ti. Você deixou. Por que você deixou? Aí o próprio Deus responde, porque você caiu. Alguma coisa. Você caiu. E como eu disse, caiu aonde? Perdeu o temor. Começou a colocar Deus na sacola de homens. Porque alguém eu perdi porque eu confiava tanto no pastor fulano de tal, eu confiava tanto naquela pessoa me decepcionou, aquela pessoa me machucou, eu me decepcionei com tal igreja, eu me decepcionei com tal ministério, foi aonde que eu caí, foi aonde que eu desanimei, e hoje, bispo, eu não sou mais o mesmo, e hoje eu não sou mais a mesma, só que eu quero trazer aqui nesse ensinamento simples. Você pode ver que eu não fui para outros textos na Bíblia, procurei ficar só nesse texto, expor esse texto. O Senhor disse para a igreja, lembra-te, aonde caiu. Lembra. Por que Deus está mandando você lembrar? Lembra. Para que você cure no presente esse sentimento. Para que no presente que você está, você venha curar esse sentimento. Você não venha mais cair nessas coisas. Que você não venha mais deixar o primeiro amor. Que você não venha mais deixar as primeiras obras. Que você venha se levantar e que Deus venha ser o primeiro no teu coração. Que Deus venha ser o primeiro na tua vida. Que Deus venha ser o primeiro. E deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus ninguém engana, irmãos. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. A igreja, ela precisa voltar ao primeiro amor. Você que é obreiro, você precisa voltar ao primeiro amor. Você que é jovem, você precisa voltar ao primeiro amor. Não adianta funcionar no automático.
Não adianta, não adianta você simplesmente criou um costume, criou uma cultura de vir à igreja, criou um costume de vir aos cultos, criou um costume de trabalhar, de fazer a obra. Você, obreiro, criou um costume de fazer a obra. Você criou um costume, você é até paciente. Você é um cara tranquilo, você é uma mulher tranquila. Mas se não tiver o primeiro amor, se não fazer como as primeiras obras, se não fazer como o primeiro amor, não tem como. Olha, lembra como você orava antes? Por que você não ora mais? Por que antigamente você fazia campanhas de oração? Hoje você não ora mais. Você não acorda mais. Você só fica nesse maldito celular, vendo os TikTok, vendo Quai, vendo tudo que não presta. O maior tempo, preste atenção, o maior tempo da tua vida, você se dedica a outros, menos a Deus. Deus só fica com o teu resto. E quando você vem ao culto para dar 2 horas para Ele, um dia sim, um dia não, ou 3, 4 vezes na semana, quando você vem para dar 2 horas para Ele, você vem reclamando e dá de qualquer jeito. Você está sendo um Caim. Meu Deus. Eu vou falar. Está cheio de crente Caim dentro da igreja. O Espírito de Deus está triste. O Espírito de Deus me cobrou. O Espírito de Deus falou comigo. E eu estou falando com você. Para de ser um Caim. Para de oferecer para Deus o resto. Tudo que se é relacionado a Deus. Vou até escrever aqui. Orebalabachuri kadaramas. Eu sinto a tua presença, meu Pai. Tudo que vem de você. Oh, meu Deus. Tudo que vem de você para Deus, tudo. Tudo que você tem que dar para Deus. Tudo. Preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção, não sai não. Aguenta firme aí. Aguenta firme aí. Em nome de Jesus. Olha, aqui é você. Aqui é você. Deu para ver aí? Aqui é Deus. Estudei muitos anos com o Alderi, ele faz Deus assim, eu copio ele. Ele faz Deus um triângulo, né, que é os 3. Aqui é Deus. Aqui é você. Olha só. Aqui é Deus, aqui é você. Você busca de Deus. Você busca de Deus o melhor. O melhor. E a gente usa os jargões. Não, Deus tem que dar o melhor. Tudo que é de Deus é melhor. É melhor, é melhor. Deus só dá coisa boa. Tudo que vem de Deus é melhor. E é verdade. Você não está errado. Você não está errado. Tudo que vem de Deus é melhor. Tem que ser o melhor. Você busca isso, ó, você busca. Você tem interesse. Só que o problema é que está aqui teu coração. Está aqui teu coração, está aqui o teu corpo. O teu coração e o teu corpo só oferece para Deus o quê? O resto. Você cobra de Deus o melhor. O teu interesse é buscar o melhor. Mas você só dá para Deus o resto. Misericórdia, pastor. Misericórdia é o resto. É o resto. Como assim? O resto. O resto do seu tempo. O resto do seu tempo. A maioria das ofertas
oferta é resto, é o que sobra, é o que dá, é o que pode. A maioria da oferta é resto. A maioria do tempo é resto. Tudo é resto. Para você ler a Bíblia, você fazer uma meditação, é quando dá resto também. Meditação na palavra. Resto. Para você estudar, é quando dá tempo, é resto. O que mais? Vixe, irmão, tem tanta coisa que a gente está dando resto para Deus. Tanta coisa. Vai pensando aí. Resto. O culto. 4 vezes por semana, 3. Não sei quantas vezes você vem. Mas vamos colocar aqui, ainda nós temos aqui 4 cultos, né, por semana. É 2 horas. Durante a semana é 1h30, olha só. 1h30 de culto. Aqui, ó, semana. 1h30. 1h30. O culto começa às 8, acaba às 9h30 no máximo. 1h30 que você vem aqui dar. Meu Deus. É 1h30 que você dá de resto. Por quê, bispo? Só de eu estar aqui, não. Não é só você estar aqui, é onde seu coração está. É como você está. Eu estou aqui, mas eu estou... Nossa, eu queria estar em casa, eu queria estar fazendo as minhas coisas, eu queria estar lavando louça, eu queria estar passando roupa, eu queria estar... Bom, então, isso aqui não é nem resto, é pior do que o resto. Porque você vem dar 1h30 para Deus de qualquer jeito. Num culto. Você vem dar 1h30 para Deus de qualquer jeito. Só que qual que é o problema, bispo? O problema é que você quer o melhor. O problema é que você quer que Deus te atende na hora do problema. Você quer que Deus te atende na hora da doença. Você quer tudo de Deus. Quem quer tudo de Deus aí? Eu falei, eu quero tudo de Deus. Só que pega essa frase aqui e marca aí no seu caderno. Eu estou caminhando para o final. Vamos lá. Olha só. Escreve aí, eu quero, não seja hipócrita não, eu quero, tá? Eu quero tudo de Deus. Eu quero tudo de Deus. Eu quero tudo de Deus. Tudo que Deus tiver, eu quero. Só que Deus quer tudo de você. Tudo de você. Você quer tudo de Deus. Olha que combinação perfeita. E Deus quer tudo de você. Você quer tudo de Deus melhor. Você quer o melhor de Deus. E Deus quer o melhor de você. Ore calabaxere mandarás. Deus quer o melhor de você. Você quer que Deus sempre te atende. Deus sempre me atende. Você quer a atenção de Deus. Eu quero a atenção de Deus. A melhor atenção de Deus. De bênção. Por quê? Porque Deus também quer a sua atenção. Olha só que maravilha! Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Meu Deus. Deus, Ele quer tudo de você. Você quer tudo de Deus. Só que qual que é o problema? Eu quero tudo de Deus e Deus não tem nada de mim. Eu quero a atenção de Deus, mas Deus não tem a minha atenção. Eu quero o melhor de Deus, mas Deus não tem o meu melhor.
Meu Deus. Aí fica difícil. Por isso que ele fala, lembra. Já estou encerrando. Mais 5 minutos eu encerro. Lembra do que? Onde caiu? Ou seja, onde você perdeu, deixou o primeiro amor. Aí ele fala aqui, se arrependa. 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 E volte. Olha aqui. Versículo. Arrependa e pratique as primeiras obras. E volte, ou seja, volte na prática. Na prática. Por que ele falou volte ao primeiro amor? Por que ele falou volte às primeiras obras? Porque as obras, para você voltar às primeiras obras, só quem já está no primeiro amor. Quem não está no primeiro amor não volta às primeiras obras. Nunca vai voltar a fazer o que fazia antes se não tiver o primeiro amor. Então por isso que ele já vai direto nas obras. Ou seja, se você já voltar a fazer as primeiras obras, beleza, já te perdoo. Não vou te remover, não vou tirar você do candeeiro, não vou contra ti. Por quê? Automaticamente, se você voltar a fazer, a manifestar no seu corpo, como que nós manifestamos as obras? Através da nossa vida, através do nosso corpo. Ou seja, como que eu voltei ao primeiro amor? Ah, Deus, eu só voltei. Mas como que eu vou provar que eu voltei ao primeiro amor, Deus? Fazendo as primeiras obras. A partir do momento que eu voltar a fazer as primeiras obras, aquilo que eu fazia no começo, aquilo que eu fazia antes, automaticamente eu estou manifestando o primeiro amor que já está em mim. Oh, glória a Deus! Aleluia! Compreende ou não? Compreende? Então, é a mesma coisa. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Como que eu vou manifestar o meu amor? Através do meu corpo, através de atitude. As atitudes vão provar. Como que Deus é demais. Por que Jesus falou, arrependa-te, arrependa-te e volte ao primeiro amor? Ia ficar sem sentido, ia ficar um vácuo. Ele fala em cima, tem contra ti o quê? Você caiu, deixou o primeiro amor. Então, lembra, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras, porque a partir do momento que você praticar as primeiras obras, eu vou saber que você já voltou ao quê? Ao primeiro amor. Então, volte nas obras. Volte nas obras. Não estou falando nada de salvação aqui. Estou falando de primeiro amor, de obras. Volte às primeiras obras. Por quê? Pois volte a praticar as primeiras obras, pois senão, rapidamente virei a ti. Olha só. Rapidamente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, exceto se você se arrepender. Então, se você se arrepender, eu não vou remover, eu não venho contra ti. Mas se você continuar do jeito que você está, eu virei rapidamente. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma carta para a igreja de Éfeso, mas faz muito sentido para nós nos dias de hoje. Porque eu vou ser sincero, nós estamos pior do que eles. Essa era uma igreja da Ásia. E o Senhor Jesus já falou isso para eles. Está escrito, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, nesse estudo, se arrependa. Eu quero fazer uma oração junto com você, para que você possa ter um arrependimento no teu coração. Arrependa-te. Lembra onde você caiu. Se cura da sua queda. Se levanta dessa queda. Se levanta dessa queda. E volte o mais rápido possível a praticar as primeiras obras. Volte o mais rápido possível. O fervor no teu coração. Volte o mais rápido possível. O fervor na tua alma. Mas continuando, vamos lá. Nós estamos falando sobre o primeiro amor.
primeiro amor. Já te expliquei o que significa o primeiro amor, te dei alguns exemplos, mas eu quero te dar mais alguns exemplos. Para quê? Para deixar mais clareza para você. Tenho contra ti o quê? Que deixaste o primeiro amor. Esse primeiro amor também, ele pode também ser visto de uma cosmovisão diferente. Como assim? Explica para mim, pastor. Primeiro amor, ele pode ser o quê? Preste muita atenção. Quando você está no primeiro amor, tudo para você tudo é novidade. Tudo é novidade. Tudo para você é novidade no primeiro amor. E perceba uma coisa, o evangelho de Jesus Cristo, ele se resulta no quê? Boas novas. Boas novas. O que significa boas novas? Boas novas significa o quê? Novidade. Boas novidades. Então, quando você se converte, quando você está no primeiro amor, tudo para você é novidade. Você recebeu as boas novas. Só que ao passar do tempo, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que nós temos que se amadurecer, nós temos que deixar as coisas de menino, nós temos que comer comidas sólidas, nós temos que crescer, porque o menino, né, a criança, o menino ainda, ele não consegue herdar a herança. Paulo, ele fala sobre isso. Quando eu era menino, eu falava, eu agia como menino, pensava como menino, mas agora eu cresci, virei adulto. Tem inúmeros textos. Só que não confunda o amadurecimento da fé. Não confunda o amadurecimento na presença de Deus em deixar o primeiro amor. Então, preste atenção. Por que quando você se converteu, você se emocionava, você chorava, e hoje você não chora mais? O evangelho deixou de ser novidade para você? As boas novas? Porque quando você aceitou Jesus, quando você se converteu, e você estava na prática do primeiro amor, você recebeu as boas novas, tudo para você é novidade. Você tinha temor. Você tinha temor, lembra do temor que eu falei? Você tinha temor. Tudo para você. Tudo para você. Você era novidade, era gostoso, era algo novo, era algo surpreendente. Quando você tinha uma revelação, lembra como você ficava? Quando você entendia um texto da Bíblia, lembra como você ficava? Hoje já ficou tudo normal. Por quê? Porque o sentimento que você tem no seu coração, que nada mais é novidade. O Evangelho de Jesus Cristo não é mais novidade para você. As coisas deixaram de ser novidade para você. Se você é uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e você recebeu ali o dom, né, as línguas, você ora em línguas, você lembra o primeiro dia que você falou? Como foi maravilhoso? Como foi extraordinário? Ah, bispo, o senhor está forçando a barra. Não dá para viver como antes. Não dá para ser como antes, bispo. Mas não sou eu que estou falando para voltar ao primeiro amor. É o texto. É o que está aí escrito. Nós acabamos de ler, nós lemos já. Tenho contra ti o quê? Deixou o primeiro amor. Você deixou, as coisas não é mais novidade para você. Você não tem mais alegria. Tem gente, irmãos, tem cristão que até a alegria da salvação ele já perdeu. Até a alegria da salvação ele já perdeu. Então, em nome de Jesus,
Deus, ele quer que você tenha alegria da salvação. Ah, bispo, mas eu não tenho mais. Eu já aceitei Jesus, já batizei, já fui batizado com o Espírito Santo. O que eu poderia voltar às primeiras obras? Mas como que eu vou voltar às primeiras obras? Voltando. Mas é difícil, não. Deus ainda tem novidade para você. Aqui, ó, boas novas é plural. Sabe qual que é o problema? Você acha que você já sabe de tudo. Sabe qual que é o problema? Você acha que já provou de tudo. Sabe qual que é o problema? Você acha que você já recebeu tudo de Deus. Você acha que Deus não tem mais nada. E Deus tem muita coisa para você. Deus tem muita coisa no seu ministério. Deus tem muita coisa ainda na sua caminhada cristã. Tem muita coisa ainda que o Senhor precisa desenrolar na tua vida. O problema é que você deixou. Você deixou de lado. Deixaste o primeiro amor. Deixaste de lado. Mas em nome de Jesus, cada culto, cada louvor, cada palavra, cada momento, faça isso ser uma novidade para você. O Senhor Jesus, vou até falar algo supérfluo aqui, né? Ele não é só um feijão com arroz. Ele tem muita coisa. Deus tem coisas extraordinárias. Ezequiel, anda, mede 1000 côvados, vem. Mede 1000 côvados, vem. Mede 1000 côvados e vem. Calabaxere mandarácio. Deus sempre quer nos tirar. Preste muita atenção. Deus sempre quer nos tirar da mesmice. Sempre Ele quer nos levar a níveis mais profundos. Mais profundos. Mas para isso acontecer, é necessário o que escrever aqui mesmo, né? A prioridade. Prioridade. Prioridade, pódio, primeiro. Jesus, para fazer a obra redentora, Jesus ele foi primícia. Ele foi a primícia de Deus. Porque ele foi o único filho. Ele foi a primícia. Ele veio como unigênito, único, unigênito. Ele veio como único. Aí ele morre e ressuscita como primícia. Primícia dos que dormem. Primícia. Por que primícia? Porque ele é o primogênito. Primogênito de muitos. Deus, ele deu o seu Jesus se fez primícia. Deus deu o único dele. Por quê? Porque Deus, ele sempre dá o melhor. Deus sempre faz o melhor. Deus sempre... E esse sentimento, nós temos que tem que ser uma via de mão dupla. Isso aqui, eu estou te ensinando nessa simples aula. Isso aqui tem que fazer parte da sua vida. Isso aqui tem que fazer parte do teu espírito. Isso aqui tem que fazer parte de você. Isso aqui tem que fazer parte da sua alma. Isso aqui tem que fazer parte das suas entranhas, do seu corpo. Não tem como viver com Deus colocando Ele em segundo lugar. Não tem como viver com Deus
colocando outros amores, você criando dentro de você. Eu amo Deus, pastor. Eu amo Deus, bispo. Eu amo, eu amo. Só que junto com esse amor, você coloca outros. E se você parar para analisar, ele está longe de ser primeiro. Ele está longe de ser primeiro. Por quê? Por quê ele está longe de ser primeiro? Porque você deixou, você caiu espiritualmente. Aonde você caiu? Lembra onde você caiu? Você caiu espiritualmente. Você declinou. Você não cultivou. E agora eu vou te ensinar algo. Eu ia ficar só nesse texto, mas eu vou abrir aqui para você. Levítico 6:13. E eu já vou encerrar. Levítico 6:13. Olha isso aqui. Você conhece de cor, não conhece? Você conhece de cor. Você já ouviu? Levítico capítulo 6, versículo 13. Vamos lá? Levítico, deixa eu colocar aqui para você. Levítico 6, 13. Aleluia. Olha o que está escrito no Levítico. Olha lá. Tem gente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E não se apagará. Então vamos fazer aqui um altar. Está aqui um altar. E aqui em cima desse altar tem o quê? A chama de fogo. Não repara meu desenho não, viu, irmãos? Está aqui. E Deus deixou uma ordem expressa. Qual que foi a ordem que Deus deixou? Esse fogo aqui tem que arder continuamente. Não pode apagar. Qual que foi a ordem? Não apaga. Não deixa apagar. E agora muita coisa vai fazer sentido para você. Agora muita coisa vai fazer sentido para você. O que faria esse fogo apagar? Duas coisas. Se Deus quisesse que ele apagasse, só se Deus quiser, ele apagava. Mas como o próprio Deus deu a ordem expressa para não apagar, então só tinha um jeito desse fogo apagar. Como? Se ele não fosse ser o fogo não fosse abastecido. Pelo quê? Pela lenha. O fogo tinha que ser abastecido pela lenha. Então esse fogo aqui, ó, que já estava aceso, esse primeiro amor aqui que já está aceso, esse primeiro amor, que é o primeiro fogo, olha só, o primeiro amor, o primeiro fogo que está aceso, é uma tipologia que eu estou te ensinando. Ele precisa ser, ele não pode apagar. Por isso que Deus falou, ó, volta lá, volta ao primeiro fogo. Eu quero que você viva no primeiro fogo. Mas como que eu faço? Ele não pode apagar. O que eu tenho que fazer? Abastecer ele com lenha. Se você... E quem que abastecia ele com lenha? O sacerdote. Ou seja, era necessário o quê? Um homem. Era necessário um homem abastecer o fogo. Se esse homem não abastecesse o fogo se apagava. E Deus falou,
Homem, sempre abasteça o fogo para não apagar. Porque é esse primeiro fogo, é esse fogo que eu quero. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. É esse fogo que eu quero. Só que o que aconteceu na tua vida? Vamos fazer o simbolismo agora? A tipologia? Esse fogo aqui, ó, é o primeiro amor. É o primeiro amor. E esse primeiro amor tem que ser cultivado por quem? Por você. É você que tem que abastecer com lenha. É você que não pode deixar da oração. É você que não pode deixar o desânimo entrar em você. É você que tem que manter esse fogo aceso. A responsabilidade é sua. Deus ele te dá a lenha, Deus ele te dá os recursos, Deus ele te dá tudo. Só que se você não pegar a lenha e não jogar no fogo, o fogo apaga. Então a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Porém, se você parar de colocar lenha, o fogo vai apagar. E é aonde que você cai? Quando você quer parar, quando você quer descansar, quando você quer dar um tempo, quando você perde uma oportunidade de aprender, quando você perde uma oportunidade de orar, quando você perde uma oportunidade de ler a Bíblia, quando você perde uma oportunidade, qualquer oportunidade que Deus te dá. Deus está falando assim, ó, hoje à noite eu te dar lenha, filho. Hoje à noite que eu vou te dar lenha para você jogar no fogo. Urabassuri, calamar. Hoje à noite, filho, no culto de hoje, eu vou dar um tronco de árvore bem grande para você jogar nesse fogo. Eu vou te dar uma experiência, eu vou te dar uma revelação, eu vou te dar algo, vou falar com você, eu vou te incendiar, eu vou te dar lenha. Só que você não pega a lenha e você não lança a lenha. Então aqui é o primeiro amor. Aí o que acontece? Você pega e começa a criar em você outros altares, altares menores, né? Mas que ocupa tempo. Aí está aqui o altar do prazer, está aqui, tá aqui o altar das suas vontades. Vou fazer mais ou menos aqui. Está aqui outros altares. O altar aqui do seu ego, dos seus deleites, das suas coisas. Aí você, em vez de você pegar a lenha, meu Deus, isso aqui é forte. Por isso que isso aqui é forte. Em vez de você pegar a lenha e jogar a lenha aqui nesse altar, que é o altar do primeiro amor, vou colocar aqui, primeiro amor. Em vez de você colocar a lenha aqui, ó, nesse altar, que é o altar, vou colocar aqui primeiro amor, Deus. Tá dando para ver aí? Tá, né? Um zoom aqui. Deixa eu ajustar melhor aqui para vocês verem. Aí, ficou melhor, né? Então tá. Aí o que acontece? Tá aqui você, ó. Você tá aqui. Tá aqui você. Nossa, você ficou feio demais, hein? Sou bom em desenho não, irmãos. Mas gosto de me arriscar. Tá aqui você, ó, bonitão, bonitona. Aí tá aqui o altar de Deus para você jogar a lenha. Você é o responsável de manter esse fogo aceso. Só que você pega a lenha, pega a lenha e você começa a vir, vou jogar nesse altar meu hoje. Vou jogar um fogo nesse outro altar meu aqui. Esse outro altar. Aí o que acontece? Você começa a jogar lenha em outros altares. Que não é de Deus. Esse altar aqui de quem que é? É o seu, é o meu, é o altar do eu. O eu. Tudo que envolve você. O egocentrismo. Esse é o meu altar do eu. Tudo. Então, em vez de você, ó, você tira o D e aqui é o eus. É o eus. 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 E você alimenta esse altar. Esse altar. E assim sucessivamente.
Aí o que acontece? Vai sobrar lenha para esse? Claro que não. Esse aqui vai se apagando. Tem muita gente funcionando com o altar apagado. Está um morto-vivo dentro da casa de Deus. Virou um zumbi. Tem aparência de quem está vivo, mas está morto. Parece que é, mas não é. É igual aquelas plantas que você olha de longe. Nossa, que coisa linda. Na hora que você chega perto e põe a mão, é planta artificial de plástico. Então, em nome de Jesus, esse altar que Deus quer aceso, é esse altar que tem que fumegar. Qual altar, bispo? O altar do primeiro amor. Bendito seja Deus. É esse altar que você precisa voltar a acender na tua vida. Aí muitas pessoas falam, bispo, não tem como eu ser igual a antes. Claro que não. Não tem como você ser igual a ser antes. Hoje você tem outra cabeça. Hoje você tem outra... Hoje você amadureceu. Mas fazer o que você fazia antes, tem como sim. Orar como você orava, tem como. Servir a Deus, você pode, pelo contrário, você pode fazer até melhor. Até melhor. Até melhor você pode fazer. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que você conheça Deus em alto nível e ao longo dos anos, você conhece a Deus em alto nível. O amor cheio de fogo. E ao longo do tempo você vai se esfriando, o altar vai apagando. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus chamou você para ser constante. Bispo, tristeza, todo mundo passa. Momento difícil, todo mundo passa. Tem aquele dia que você não está bem? Tem. Tem aquele dia que você está triste? Tem. Mas o fogo, o amor, tem que continuar. Vamos voltar a fazer as primeiras obras. Vamos voltar a ter o Evangelho como novidade de vida. Vamos voltar a ouvir a palavra de Deus como novidade. Igual aquele louvor, tem um louvor que fala assim, faz outra vez, como na primeira vez. Na verdade, não é Deus que tem que fazer outra vez. É nós que temos que fazer outra vez, como na primeira vez. Vamos fazer a oração? Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por essa pessoa que assistiu esse pequeno estudo até aqui, Pai. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, lá naquele local onde eu estava orando. O Senhor falou comigo sobre isso. Eu estou transbordando, Pai, na vida dessa pessoa. Porque da mesma forma que o Senhor disse que viria contra mim rapidamente, se eu não voltasse às primeiras obras, porque isso é a marca, Pai, de quem tem um primeiro amor. Isso é a marca, Pai, de quem está alegre, de quem está feliz. Isso é a marca, Pai, de quem, Senhor, não está gasto na presença de Deus, porque a presença de Deus, ela não se gasta. O amor de Deus, Pai, ele não se gasta. Não é algo, Senhor, que se gasta. Não é algo que tem prazo de validade. O amor de Deus, Pai, não tem prazo de validade. A nossa fé não tem que ter prazo de validade. O nosso amor não tem prazo de validade, Pai. Então é constante. É por isso, Pai, que desde a primeira vez que eu te amei, que eu te conheci, eu tenho que manter essa chama acesa. Por isso que o símbolo do altar, que o altar, Senhor, ele não podia ser apagado. O fogo, ele tinha que arder continuamente naquele altar. Eu entendo, Pai, que aquele fogo que ardia continuamente naquele altar é o simbolismo, Pai, é a tipologia do nosso coração. O nosso coração tem que estar aceso. Então, Pai, nós se arrependemos, nós te pedimos perdão, nós te pedimos misericórdia, nós se arrependemos, Pai, e vamos voltar a fazer as primeiras obras, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido alguma coisa e que o Espírito Santo de Deus continue te dando revelação e falando com você. Um forte abraço, Deus te abençoe.